Olá, eu sou o Thales. O episódio número 4 da nova série X-Men 97 está impressionante. Ele começa com um breve resumo a respeito da vida do Roberto da Costa e de sua nova amizade com a mutante Jubileu. Também vemos o fatídico dia quando Tempestade perdeu seus poderes mutantes e depois quando recebeu a visita daquele homem dizendo que poderia ajudá-la. Hoje em dia, na mansão dos X-Men, todos começam com o café da manhã. Gambit quer botar um pouco de creme no café da vampira, mas ele chegou atrasado. Magneto já fez isso e ainda aparece para adoçar o café deles. O mutante então diz que hoje os X-Men devem ir para a sala de treinamento para poder ficarem sempre preparados para o caso do Senhor Sinistro voltar. O Fera então lembra ao Magneto e a todos que hoje é o aniversário de 18 anos da jovem Jubileu. Eles deveriam preparar uma festa para ela e o próprio Wolverine concorda com isso. Só que o Magneto não quer fazer uma festa. Ele diz que a Jubileu viverá muito mais e terá outros aniversários se aprender a dominar seus poderes para encarar um mundo que a despreza. Morfo diz que o Magneto é tão sem graça porque quando tinha 15 anos ele não ganhou o pônei que pediu para seus pais. Mas o mutante responde que seus pais pereceram quando ele ainda era uma criança e o Morfo fica sem graça. Logo quem aparece é a própria Jubileu, toda feliz por causa de seu aniversário. Vampira diz que eles têm algumas surpresas para ela, mas antes a própria jovem tem que dizer como quer comemorar o seu aniversário de 18 anos. Jubileu então diz que quer ir com todo mundo até o fliperama para poder se divertir como nos velhos tempos, sem ficar se preocupando o dia todo com ameaças. Todos olham pro Magneto para ver o que ele vai dizer, e lógico que ele proibiu. Jubileu então vai conversar com o Roberto e não acredita no que esse homem acabou de falar. Ele mal chegou e já quer mandar na vida de todo mundo. Há pouco tempo eles tinham que combatê-lo e agora tem que obedecer suas ordens. Enquanto ela falava, Roberto percebeu que tinha um videogame na estante. Jubileu aproveita para dizer que as únicas pessoas que odeiam videogames são as pessoas que são ruins em jogar videogames. E na verdade, aquele que está ali não pertence a ela. Ela nem nunca ouviu falar de nenhum videogame chamado Motendo. Mas como a vampira disse que haveriam surpresas para Jubileu, ela achou que esse videogame era uma dessas surpresas e queria jogar com o Roberto. Mas ele disse que preferia que sua mãe descobrisse que ele é um mutante do que jogar aquele videogame. Abruptamente, o videogame liga sozinho e de dentro dele saem tentáculos de aço que tomam o corpo do Roberto e depois também possuem a Jubileu. Assim que acordam, eles ainda estão em seu quarto, mas não se lembram de nada e de repente uma sentinela invade a parede do lugar e pega o Roberto. Jubileu está completamente perdida, pois eles não estão mais na mansão dos X-Men e aquela sentinela quer eliminá-los a qualquer custo. Os jovens têm que correr e Jubileu utiliza seus poderes para tentar ganhar tempo. Assim que conseguem se esconder, ela diz que seria muito mais fácil se o Roberto tivesse utilizado seus poderes, mas ele diz que não pode arriscar ser visto e sua mãe assisti-lo pela TV. Enquanto corriam de pessoas querendo eliminá-los, um telefone tocou. Assim que o Roberto atendeu, eles foram teleportados para um outro lugar. Era a nação mutante de Genosha. Jubileu conta que ficou presa ali muito tempo atrás com a Tempestade e também com o Gambit. O Dr. Bolivar Trask forçava mutantes a construírem as coisas ali, mas ela nem pode terminar a história, pois guardas já vêm atacar os dois. Esses guardas, entretanto, foram nocauteados por aquela mulher. Jubileu tenta perguntar o que está acontecendo e se foi ela que ligou para eles, e de repente percebe que eles estão em algo que parece uma miragem. Só pode ser um videogame. Abruptamente nos céus aparece a imagem de uma criatura horrenda que se chama de Mojo. Ele é o louco alienígena interdimensional produtor de TV que se alimenta de audiência. Seus maiores sucessos foram colocar os X-Men em situações complicadas com armadilhas mortais. Só que ultimamente ele tem tido muito pouca audiência e por causa disso está magrinho daquele jeito. Para tentar escapar dessa situação, ele teve uma ideia. Hoje em dia o que está na moda são os videogames e por causa disso ele criou o Motendo e colocou a Jubileu e o Roberto lá dentro para eles passarem por diversas fases enquanto são assistidos por plateias de diversos universos. Todas as fases desse jogo são baseadas nas memórias da Jubileu. Ela não consegue entender por que o alienígena a escolheu e ele diz que é porque os nomes mais famosos dos X-Men custariam muito caro. Para tentar acalmar a jovem e convencê-la a não tentar escapar, ele diz que ali dentro de seu jogo ela poderá se divertir muito e se conectar com os jovens. Além disso, sempre será jovem também e não terá que ouvir as regras do Magneto. Os planos do alienígena são que todas as pessoas tenham um Motendo em suas casas e assim ele poderá dominar as galáxias e todo mundo na faixa etária entre 18 e 45
5 anos. Roberto então pergunta o que vai acontecer se eles recusarem em participar do jogo do Mojo. O alienígena então fala que não quer assustá-los, porém ele diz que se os dois perderem a vida no jogo, eles também perdem a vida no mundo real. Mojo então manda os dois começarem a jogar, e eles não têm outra escolha. Vão para uma fase onde sentinelas estão atacando incansavelmente, e Jubileu se dá bem. Ela consegue derrotá-los, e vemos que o Mojo também está gostando. A audiência aumentou, e ele já está muito melhor alimentado. Na próxima fase, Jubileu começa bem, mas um dos dinossauros consegue descer o cacete nela, e a jovem fica prestes a perder a vida. Abruptamente, aquela mulher de mais cedo invade a tela do jogo, e o Mojo fica cheio de raiva. De alguma maneira, ela fez que a vida da Jubileu voltasse ao máximo, e ela não entendeu nada do que acabou de acontecer. Mojo então manda sua funcionária dar um jeito de eliminar esse vírus que está atrapalhando com seu jogo, e logo chega a fase final e favorita do Mojo, o asteroide M. Roberto e Jubileu entram nesse asteroide e ele diz que se lembra da época que via as notícias a respeito dele com sua mãe. Aquela era a antiga base do Magneto, e o Roberto fingia que odiava os mutantes, enquanto sua mãe tentava dizer que alguns mutantes eram bons, mas dava pra ver que ela estava assustada. E por causa disso ele dizia que mutantes não iriam vencer, as pessoas normais iriam se dar bem. Jubileu gostava daquela época. Hoje em dia, Magneto fica dando ordens neles o tempo todo. Roberto quer dar um jeito de sair desse videogame, mas a Jubileu não está preocupada. Ela está gostando do jogo. Roberto está preocupado, tudo aquilo não é de verdade, e eles não podem passar a vida inteira ali fugindo das responsabilidades. Abruptamente ele é atingido por alguma coisa e fica à beira de perder a vida. Mojo fica animado, pois agora é hora de lutar contra o chefe da fase, o próprio Magneto. Jubileu percebe que se ela não vencer, Roberto irá perder a vida. Agora a jovem terá que se concentrar. Ela então memoriza os padrões de ataque do Magneto e depois parte pra cima dele, sempre o pegando em seus pontos fracos. Assim que vence, Jubileu parte pra cima do Roberto pra ver como ele está e encontra uma vida extra embaixo dos escombros. Mojo ficou extremamente irritado com isso, pois sua funcionária era pra ter se livrado daquela vida extra, mas nem ela sabe o que está acontecendo. Jubileu conseguiu salvar o Roberto e ele ficou emocionado ao perceber que ela faria de tudo por ele, pois não queria que o jovem perdesse a vida. Abruptamente, Magneto voltou para aquela fase, só que uma gigantesca mão apareceu do nada e levou a Jubileu e o Roberto. Quem fez isso foi aquela mulher do começo do episódio. Ela diz que levou a Jubileu e o Roberto para fora dos servidores do Mojo para poder comprar um pouco de tempo para eles. Roberto acha que ela deve estar trabalhando para o próprio Mojo e logo percebemos que não era bem assim. Aquela é a própria Jubileu, só que mais velha. Ela diz que eles têm que se apressar, pois o Mojo pode aparecer ali a qualquer momento e colocá-los de volta em seu jogo. A Jubileu jovem então pergunta o que está acontecendo e a mais velha explica que para testar seus jogos, o Mojo criou versões beta e ela era uma delas. A mulher ficou décadas testando todas as fases e aprendeu tudo de dentro para fora, nos mínimos detalhes. Quando o Mojo resolveu apagar todas as versões betas, ela conseguiu encontrar um bug em uma das fases e criou uma maneira de escapar do servidor dele para não ser deletada. Ela então continua dizendo que sabe que uma parte da Jubileu quer ficar naquele jogo para sempre. Realmente é muito bom poder saber como todas as fases começam e terminam e nunca ter nenhuma surpresa na vida, mas isso não é viver de verdade. Jubileu precisa voltar para sua vida real e aproveitá-la ao máximo. Magneto tinha razão. Os três então vão ter que se juntar para destruir o jogo do Mojo e voltar à realidade. Só que o próprio alienígena apareceu. Ele é o chefão final. Para poder derrotá-lo, a Jubileu mais velha utiliza seus poderes de uma maneira completamente diferente e a outra Jubileu fica em choque. Aquela consegue utilizar os poderes de explosão para criar lâminas e cortar as pernas do Mojo. Entretanto, sozinha ela não vai conseguir vencer e recebe a ajuda do próprio Roberto, que dá uma descarga de energia contra o alienígena. O golpe final, entretanto, terá que ser entregue pelas duas Jubileus. Elas utilizam seus poderes para criar uma gigantesca bola de explosão e a Jubileu mais jovem a arremessa contra o Mojo. E nesse momento, a sua versão mais velha infelizmente desaparece. Só que o Mojo foi derrotado e a Jubileu e o Roberto voltaram para o mundo real. Jubileu diz que Roberto poderia ter sido descoberto, mas ele fala que valeria a pena se fosse para salvá-la. A jovem então dá um beijo apaixonado nele. Agora começa a segunda parte do episódio. Vemos que a Tempestade está vivendo em uma casa num lugar afastado com aquele homem. Ele prepara as melhores refeições
refeições para ela. Tudo isso porque um amigo do Charles Xavier também é amigo dele. Tempestade então pergunta como os poderes mutantes dele funcionam. O homem consegue inventar qualquer coisa que pode imaginar. Ele explica que consegue chegar a partes de seu cérebro que são dormentes para pessoas normais. A partir daí, ele faz conexões únicas e vê como tudo funciona antes mesmo de botar a mão na massa. E isso tudo funciona o tempo todo em piloto automático. Tempestade diz que ele é um gênio. E o homem responde dizendo que na vida e no amor ele é um fracasso, mas se ela precisar de algo para restaurar seus poderes mutantes, ele é o cara. Enquanto ele servia o vinho para ela, Tempestade reparou que aquele homem tem um braço e uma perna mecânica. Ela quer saber o que aconteceu e ele diz que perdeu esses membros durante uma guerra. E simplesmente do nada ela diz que sente saudades de voar e do vento em seu rosto enquanto estava passeando por aí. Ela também tem inveja daquele homem, pois os seus dons mutantes permitiram que ele pudesse consertar seu próprio corpo. Só que o homem fala que não tinha nada para consertar, ele apenas se adaptou. E em seguida chamou a Tempestade para dar uma volta a cavalo. Depois de quase perder a vida caindo de um penhasco, Tempestade percebeu algo interessante. Em todos os lugares do mundo onde ela já esteve, o vento sempre muda de direção. Porém, ali naquele lugar, a brisa só sopra para o leste. Aquela coruja sempre aparece voando por ali e ela também sempre se deixa levar por essa brisa. O homem então diz para Tempestade que ela, melhor do que todo mundo, sabe o quão rápido o tempo pode mudar. Assim que eles voltam para casa, o homem diz para Tempestade que o passeio a cavalo deles lhe deu a última ideia que faltava para terminar o mecanismo. Agora eles já podem fazer o primeiro teste. Tempestade então entra naquela máquina. Ela está assustada e apreensiva, mas assim que o teste acaba, os dois vão para fora da casa para colocar a Tempestade para testar seus poderes. Ela tenta, mas não consegue, e o homem a incentiva a tentar mais ainda. Tempestade não desiste, mas como seus poderes não estão funcionando, ela começa a chorar e logo cai no chão, dizendo que isso não pode ser verdade. Mais tarde, durante a noite, vemos aquele homem mexendo em uma espécie de colar. Tempestade se aproxima e vê que ele ainda está trabalhando. Ela pergunta por que consertar os poderes dela é algo tão importante para ele. E vemos que o homem quer contar a verdade para ela, mas tem um pouco de dificuldade e começa bem devagar. Ele diz que depois da guerra não tinha recursos para criar o que via e precisava de dinheiro. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos então se ofereceu para ajudá-lo, mas em troca queriam que ele os ajudasse a construir alguns dispositivos. Tais dispositivos poderiam ser usados para neutralizar os poderes de mutantes. Tempestade mal consegue acreditar no que acabou de ouvir. O homem tenta dizer que não foi ele que fez aquelas coleiras, foi um cientista na Escócia, utilizando a ideia dele. Só que nessa época ele já tinha saído do governo. Tempestade então diz que ele deveria saber muito bem que não dá para se confiar nas pessoas de Washington. Só que o homem responde que isso não é justo. Ele estava sofrendo, perdido e não tinha outra opção na vida. Se ele tivesse contado a verdade para a Tempestade antes, ela não teria deixado ele ajudá-la. O homem tem mentido esse tempo todo, mas diz que na verdade nem tudo foi mentira. Isso não é uma mentira. Ele a ama. Tempestade, entretanto, dá um tapa nele e diz que tudo que o homem fez até agora foi fazê-la de boba. Ela então utiliza um cavalo para fugir daquele lugar, mas enquanto corria, Tempestade viu dois olhos vermelhos aparecendo no horizonte e abruptamente caiu do cavalo, voltando direto para a casa do homem. Ela não entende o que aconteceu. Ele estava procurando por ela e a encontrou bem ali na sala. O teto por onde ela caiu simplesmente se consertou sozinho e abruptamente uma criatura apareceu ali. O homem a mandou sair de sua casa, mas ela o atacou e parece que o infectou com alguma coisa. Em seguida, essa criatura abraçou a Tempestade e disse que ela iria viver ali, presa, desesperada para sempre. Essa criatura se alimenta da tristeza dos outros e se chama o Adversário. Com certeza, ela não vai desperdiçar a refeição que tem em sua frente, a própria Tempestade. Obrigado por assistir, até o próximo!